Olá, queridos amigos que nos acompanham todos os sábados aqui ao vivo pelas ondas do rádio 95,7, pelo Instagram. A gente está no @consciência81 e fica aqui meu muito obrigado pela tua presença aqui nesse bate-papo. E como eu sempre digo, é uma felicidade imensa saber que um pouquinho de mim chega até você. E eu espero que de uma forma muito amorosa, porque é essa energia que eu emano para todos vocês. Eu sou Caterina Smellan, filósofa, fundadora da Consciência 81 Orgonites. Estou aqui com o José, que é um grande colaborador do nosso programa. E se você não sabe o que são orgonites, eu te convido a entrar no nosso site, entrar no nosso Instagram. Orgonites são ferramentas de auxílio, de autoconhecimento, de autoajuda. E você pode também mandar sua dúvida, sua pergunta para a gente pelo WhatsApp 11 911 550008 ou assistir pelo canal do YouTube. Aqui da Vibe Mundial é transmitido ao vivo. Você acompanha nosso áudio e a nossa imagem também, tá bom? E se você quiser saber sobre os orgonites, a gente tem um programa gravado aqui na Vibe Mundial com a Shahine, né? Com a Samira Shahine, aqui na Vibe Mundial, tá lá no nosso canal do YouTube, tá bom? E hoje, aqui no Ferramentas da Consciência, nós estamos recebendo a neurologista pela Associação Brasileira de Neurologia, fez graduação em sexologia, tem formação em coach, é escritora e está iniciando uma nova formação em felicitadora. É a doutora Cristina, Tereza Cristina, né? Seja muito bem-vinda, doutora Tereza. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. É a primeira vez que eu falo numa rádio ao vivo e vamos tentar dividir um pouco sobre os meus conhecimentos sobre várias áreas, né? A doutora Cristina faz atendimento já há muito tempo e como a gente viu, ela tem uma formação assim um pouco vasta, né? A primeira formação dela na neurologia. E eu queria perguntar para você, em primeiro lugar, doutora Tereza, por que dentro de uma área tão exata, né, como a neurologia, onde a gente vê exames, dados e tudo mais, você foi procurar outras formações que abrangessem até diferentes, né? O que você sentiu dentro do teu consultório que te fez buscar assim, informações em outras áreas? Eu sou neurologista já faz mais de 15 anos, médica há 20 anos, e durante meu atendimento eu percebia que as pacientes chegavam para mim com outras queixas, né? Então, chegavam com dor de cabeça, com depressão, ansiedade. E a gente tem um viés, né, na medicina, que as pessoas têm um pouco de medo de procurar o psiquiatra, tem um pouco de preconceito. Então, elas acabam procurando o neurologista. Eu trabalho em duas prefeituras, trabalho no consultório. E no decorrer desses anos, eu percebi que as queixas somáticas, né, as queixas do corpo, tinham muito a ver com as queixas da alma. E eu fui procurar toda essa formação como coach, ou depois na pós-graduação como sexóloga e agora como felicitadora, para tentar ter ferramentas para auxiliar no tratamento desses pacientes. Porque a gente é um globo, né? A gente é um total. Eu não consigo simplesmente falar sobre o cérebro de uma pessoa e não falar sobre a alma dela. Então, por exemplo, tenho alguns casos para a gente até citar aqui. Numa das consultas, eu sou uma pessoa que falo bastante, converso muito com o paciente, apesar de trabalhar no SUS, né, que a gente tem que ter muito rápido. Tem que ser rápido, mas às vezes consegue, né? Consigo. O universo dá um jeito nesse tempo aí que você consegue ter essa conversa. É um universo, espiritualidade, o que vocês quiserem dizer com isso, que eu digo que eu nunca tô sozinha no atendimento, né? E o que a gente vê é que, às vezes, por exemplo, eu vi um senhorzinho de mais de 70 anos que veio em consulta e falou pra mim, a senhora é muito gente boa, eu posso falar uma coisa pra senhora? Eu falei, pode. Aí ele falou, quando eu namoro com a minha mulher, eu tenho dor no peito. Dessa conversa, eu tinha um contato com um INCOR, conseguimos encaminhar ele para lá e ele ganhou 2 pontos de safena e uma mamária. Olha. Então, às vezes, uma queixa, que é uma coisa que a gente quase não pergunta, por medo, né? Por tabu, muita gente fala pouco sobre sexualidade, fala pouco sobre a vida íntima das pessoas, porque acham que é uma invasão, mas em alguns momentos isso é uma tentativa de tratamento, né? Então, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes com insuficiência renal, com outras doenças sistêmicas, também podem ter queixas na sexualidade e tem muita vergonha de falar. Ou, às vezes, eles vêm e falam assim, ai, doutora, desculpa falar, mas eu posso falar uma coisa? E aí, como tem abertura, acabam falando. E uma vez, né, a gente até comentou isso ontem, quando a gente estava conversando sobre o programa, uma paciente chegou para mim, uma paciente jovem, recém-casada, 1 mês de casada, chegou no consultório falando assim, doutora, eu tô casada há 1 mês, mas eu não consigo namorar meu marido.
E eu fiquei esperando o que vinha na sequência. Porque eu sou Sim. uma neurologista, né? Porque ela veio me procurar pra isso. Sim, sim. Aí ela falou a frase, deve ser problema de cabeça. Então, Olha só que coisa louca, você vê né? o quanto que angustia uma pessoa, Sim. uma coisa que aparentemente não tinha nada a ver com isso. Aí conversamos sobre o como ela poderia fazer, ou como não poderia fazer, o que ela deveria fazer, quais os tabus que a gente deveria ter tirado por conta da religiosidade dela. Eu falei, mas a sua mãe não conversou com você antes de casar? Minha mãe falou que é tudo natural, tudo se encaixa. E aí... E você até mencionou que foi por conta dessa paciente especificamente que você falou, preciso procurar uma formação que abrange a sexologia. Porque é uma queixa muito constante, muito né? comum. E assim, várias pessoas... E aí, essa paciente, um mês depois, retornou comigo com aquela cara feliz de assim, namorei ontem. Aí, realmente, tinha sido ontem. Então, ela demorou um mês, depois de toda a nossa conversa... Pra fazer todo o processo. Pra conseguir todo o processo. Que, na verdade, eu não tinha nenhuma formação de sexóloga na época. Mas uma coisa muito intuitiva. E aí, eu fui buscar sexologia pra tentar ferramentas. Tentar algumas maneiras de chegar nessas pacientes. E tentar quebrar esses tabus, né? Que a gente brinca que isso vem muito da mãe da gente, né? Da história que a gente escuta. Sim. De que sexo, às vezes, repetição é sujo, de padrões, isso, né? das crenças infantis. Quando eu fiz a minha formação de coach, a Patrícia Barbosa, que é excelente, formadora de coach, master coach, ela falava que era um Facebook da criança. Então, na infância, a gente tem alguns padrões, algumas falas que os nossos pais falam. Por exemplo, em relação a dinheiro, né? Ah, o dinheiro é sujo, lava a mão, menino, não pega no dinheiro. E isso leva a prosperidade embora, porque você liga o dinheiro a uma sujeira. Ou senão, só ganha dinheiro no mundo quem é ladrão, ou quem faz coisas erradas. Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Sim. Porque o que a gente fala fica guardado. Eu diria que, em primeiro lugar, a gente precisa começar a olhar pra nós, pra ver da onde vêm os nossos pensamentos. Sim. Porque a gente pode nem estar falando, mas se a gente tá pensando isso quando a gente lida, por exemplo, com o dinheiro, a gente tem essa crença lá dentro, né? Então, se a gente não tratar essa crença que o dinheiro é sujo dentro de nós, uma hora isso vai sair pro mundo. Sim. Né? E em relação a toda a sua formação, eu acho isso fantástico, porque o que acontece? A gente tá muito acostumado com o atendimento de pronto-socorro. Então, assim, o paciente chega lá com uma queixa, né? Que até a gente estava falando ontem, e analisado exatamente aquela queixa. Quando você tem esse tempo, ou você tem uma formação um pouco mais abrangente, né? Você consegue olhar o paciente como um ser mais integral. Então, como você mesmo disse, né? Você junta a questão que o corpo está apresentando com a questão da mente desse paciente, né? Que é muito legal. Então, eu até tenho o exemplo do antigo médico da família, né? Sim. Que antes fazia um atendimento da família toda. Então, Sim. se o pai estava passando por um problema e o filho apresentava um problema de saúde, já existia essa associação. E hoje a gente, né, por toda a correria do mundo, a gente acaba não tendo tanto isso. Mas muito legal você buscar essa formação para atender de forma mais integral mesmo. E às vezes é aquela história do olhar clínico, né? Então, assim, a linguagem corporal, né? O corpo fala. Então, às vezes, chega um paciente no consultório, só de sentar eu já falei, nossa, por que você carrega o mundo nas costas? Mas, doutora, eu nem falei nada ainda, como é que você sabe disso? Eu falei, pelo seu jeito de sentar. Você já senta carregada, né? Então, às vezes, e assim como tem as pessoas tóxicas que vivem no nosso redor, né? Imagino que você receba pacientes que vão com acompanhantes que não deixam o paciente falar. Isso acontece? Muito. Aí você fala, isso acontece na vida dessa pessoa. Porque isso é só uma consulta, mas a vida dele tá acontecendo durante a consulta também, né? E assim, minha especialidade é em Alzheimer, né, na neurologia. Então, eu recebo muitos pacientes com filho. E, às vezes, a pessoa, pela correria do dia a dia, não percebe a mudança, né, da vida dele. E a hora que eu peço para ele desenhar um relógio, que é um dos testes que a gente faz, chama clock test, a hora que ele não consegue desenhar o relógio, o filho fala assim, pelo amor de Deus, pai, como é que você não desenhou o relógio? O relógio é assim. Então, assim, dá um susto. Não consegue entender essa assimilação, dá um susto na hora que você vê no papel, né? Então, às vezes, as pessoas... E a gente tá acostumada, né? Eu já faço isso há 18 anos, então, às vezes eu falo assim, você não quer tomar um cafezinho lá fora e tal? E aí a gente volta a conversar. Vou fazer uma colocação? Pois não. Doutora Tereza, quantas vezes numa consulta, inclusive a acompanhante leva um paciente teu com Alzheimer, Parkinson, ou algum tipo de demência, que ele tenta aproveitar a tua consulta para ele? Muito comum. Muito comum, porque, na verdade, quando a pessoa vira um cuidador, né, ele acaba ficando doente também. A gente fala que, às vezes, o cuidador vai antes do paciente. É verdade. Porque é um desgaste emocional muito grande, né? Sim. Então, eu tenho vários casos do que o marido ter ido embora e a esposa ter ficado, e quem era doente era a esposa, o marido não tinha nada.
Nossa, que interessante. Porque a doença, a tristeza e a doença da esposa faz ele ficar doente. Isso pra gente olhar também como tudo tá interligado, né? Então, se você tem uma pessoa que tá passando por um problema na tua casa, você vai sentir também os efeitos, né? E aproveitando a deixa, já que você atende pacientes de mais idade, porque imagino que o Alzheimer chegue um pouco com a idade, a gente poderia fazer uma ponte entre essa idade avançada e a falta de desejo pelas coisas da vida, no sentido de, assim, qual a importância da gente continuar com objetivos na vida, da gente continuar querendo coisas, querendo alcançar coisas, porque a gente sabe que durante o envelhecimento, a gente vai fazendo um tique nas listas, né? Já tive filhos, né? Já plantei uma árvore muitas vezes, agora né? Um livro, né? Nós vamos falar disso, que a doutora Tereza vai escrever um livro também. Mas existe uma relação entre essa idade mais avançada e a falta de desejo pelas coisas? Então, existem vários estudos bem grandes mostrando sobre as populações centenárias do mundo, né? Que são a população do norte da Itália, na Califórnia e no Japão. E o que eles têm em comum, né? Quase todos têm uma alimentação baseada em grãos, baseada em peixe, bastante ômega 3, a região do norte da Itália também pecorino, né? O queijo pecorino. E o que eles têm em comum, né? Eles vivem em sociedades, normalmente, são muito próximos da família e eles têm um porquê viver. E o Japão tem uma coisa que eu acho bem interessante, que a gente perdeu isso durante a vida, que é escrever cartas. Então, eles escrevem cartas para as pessoas. Então, eles mantêm um laço emotivo e mantêm esse laço de escrever, né? Que a gente acaba... Hoje em dia, as pessoas escrevem 3 palavras no WhatsApp, né? Sim. E as crianças até desaprendem a escrever por causa disso, né? Nas provas e tal. Então, existe todo um poder disso. E o meu livro, que a gente está escrevendo, que a gente até conversou sobre isso, é sobre esse ser desejante. Então, por que você... ser desejante é porque você vai ser bonito, você vai ser arrombado, você vai ser atraente. Não, ser desejante é um ser que deseja as coisas, deseja para ele mesmo. Isso tem a ver com o tema do nosso programa, Isso. que é exatamente quanto do seu tempo você está dedicando para você, né? E aí a gente vem até a falar de um livro de uma super amiga Sim. minha, que é a Cristina Biscaia, que chama O Poder do Alto Amor, que é super interessante, que vocês deveriam ler. Que no decorrer da vida, e a gente fala muito disso com mulheres, né? Tanto que esse meu livro é sobre um resgate dessas mulheres. Quando elas viram mulheres casadas, viram mães, elas acabam deixando um pouco de lado a vida, né? Porque a gente precisa que a criança sobreviva. Então, nos primeiros 2 anos de vida, normalmente, isso é o natural, né? É o natural. Mas depois de um tempo, as pessoas acabam anulando a vida, né? Então, deixam de ter vontades, deixam de pensar nelas mesmas. E quando eu fui fazer o experimento desse livro, né? Eu conversei com várias amigas minhas casadas e você percebe que a pessoa não consegue se desligar da família. Então, ela não consegue imaginar uma hora da vida dela para ela. E esses dias eu atendi uma paciente que falou exatamente isso. Que ela foi para um spa e as crianças já eram grandes e a hora que eles saíram do spa, ela começou a chorar. Ela virou e falou assim, como assim? Todo mundo vai embora, eu vou ficar sozinha? Porque as pessoas não conseguem se imaginar mais sozinhas. Com certeza. E não, você não tem necessidade de... E aí isso acontece, esse processo de retorno, normalmente quando as pessoas se separam. Então a pessoa emagrece, a pessoa muda cabelo, a pessoa muda de roupa, muda de carro. E durante o casamento as pessoas não conseguem perceber isso. Então, assim, esse livro é pra gente tentar manter você casada, se for o necessário. Fazer esse resgate, fazer o resgate durante da sua vida, para que Isso. você não tenha que viver uma grande ruptura, Uma grande para que perda. você não tenha que abrir mão de algo para ganhar outra coisa, né? Porque a gente no mundo fala muito de perda e ganho, né? Sim. Para mim escolher uma coisa, eu preciso perder a outra. Então, você pode sim ficar, se você decidir olhar agora para você, né? Sim. Pensar no que você tá fazendo com o seu tempo. E isso que você falou é uma grande experiência. Para agora e pensa, né? O que eu faço pra mim e não pros outros, no né? dia, por exemplo, vamos pensar, vocês que estão em casa agora. No seu dia de 24 horas, quantas horas do seu dia você faz pra você? Eu tomo banho. Você toma banho em 5 minutos, porque você tem que levar a criança pra escola, não sei o quê. Qual é o momento que você para e assiste uma série que você gosta, você lê um livro? Nem que sejam 15 minutos por dia. Isso é um exercício. E a gente mas sabe não o que é consegue muito fazer. interessante, doutora Tereza? Às vezes sobra o tempo, mas a gente tá tão ligado no que a gente faz pros outros que a gente não sabe fazer com o tempo que sobra pra nós.
Você Porque entendeu? a gente não o acha que eu que a gosto, gente é prioridade. Se você se perguntar que cor eu gosto, que passeio eu gosto de fazer, talvez venha na mente o passeio que o filho gosta, a comida que o marido gosta. Mas e o que eu gosto, né? Por isso que algumas pessoas, quando se separam, elas ficam perdidas por um tempo. Porque elas se anularam tanto que elas não sabem que música elas gostam, que livro elas querem ler, que filme elas vão... Então, uma coisa super engraçada que eu acho... Eu adoro ir ao cinema sozinha. Sou casada, super bem casada, sem problemas, tenho filho. Mas eu não tenho problema nenhum de ir ao cinema sozinha. E eu acho que é uma descoberta de olhar pra si, né? Como as Porque pessoas você não tem nem com quem conversar. Você vai ficar ali, você vai olhar para suas sensações no filme, você vai lidar com as suas questões, né? Muito interessante. É engraçado como as pessoas não conseguem ficar sozinhas, né? A solidão é um pouco assustador, né? Sim. E olha, a gente da Consciência 81 também trabalha muito auto-amor. E a gente tem uma pirâmide linda que é de quartzo rosa, que é a pedra do amor. E a gente tem também uma linha de velas aromáticas que a gente vai chamar o ouvinte na linha daqui a pouquinho. E aí vai ser presenteado e esse ouvinte vai vir retirar aqui na Vibe Mundial. Então, se você quer ganhar esse presente, né? O telefone da rádio é o 3171-0221. Daqui a pouquinho a gente chama o ouvinte que estiver no ar para ganhar esse presentão aqui, tá bom? E aí a minha formação nova, que a gente estava falando, que a gente acabou mudando a nossa história toda, é de felicitador. Isso, eu ia te perguntar, o que é uma formação em felicitador? Eu brinco nessa formação que eu já sou felicitadora desde que eu era criança. Porque eu sou aquela que dá o abraço de urso. Sim. Aquela pessoa que quando as pessoas estão tristes, vai procurar, sabe? Sim, eu sempre fui assim, desde criança. Você é uma pessoa disponível pro outro, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver com outras vidas, vai saber, né? E assim, eu sou disponível para o amor e para o outro. E durante a pandemia, vários amigos meus ficaram muito tristes, né? Na medicina, com medo de tudo isso. Sim. E todas as vezes que eles tiveram Covid, eu mandava girassóis. Porque o girassol tem uma história muito legal. Não sei se você sabe que o girassol, ele vira pro sol. Sim. Mas quando tá nublado, ele vira para outro girassol. Nossa, que interessante. Para buscar a luz dele. Então, eu acho que a gente tem que tentar... E o felicitador é isso. Na verdade, hoje, a Forbes acabou de lançar um artigo, ano passado, falando exatamente sobre esse Chief Happiness Officer, que seria um gerente da felicidade de uma empresa. E o que eles perceberam? Que 80% das empresas que fazem isso têm menos abstencionismo, menos burnout, tem melhor quantidade de lucro, porque felicidade dá lucro, que é uma coisa que ninguém pensa. Imagina você trabalhando feliz, você tá super produtivo, você tá integrado no processo, né? Se você não tá com questões, claro, todo mundo tem questões na vida, mas se você tá lidando bem com as suas questões, tá bem resolvido, tudo flui. A Happiness Brasil, que é essa empresa que eu tô fazendo essa acreditação, né? A Maria e a Sandra sempre falam isso, que não importa o que você passa, importa o que você leva disso, dessa passagem. É a sua percepção do que você tá passando, você guarda né? disso, né? Olha, vamos chamar agora alguém lá? Tem alguém no ar já? Alô? Alô? Bom dia. Bom dia, quem fala? Meu nome é Francisca. Oi, Francisca. Tudo bom, Francisca? Tudo. Tá gostando da nossa conversa hoje? Nossa, eu tô adorando. E assim, essa questão que você tá falando, assim, da gente se anular e se dedicar pro outro, tudo, o outro querer, sabe, atropelar, falar o que a gente tá sentindo, tudo, né? Eu vivo muito isso, sabe? Eu fico... Meu marido, assim, quando eu vou na consulta, ele já quer falar tudo que eu tô sentindo. Ele, sabe, atropela as coisas e muitas vezes eu não faço aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. E isso me causa uma angústia, né? Porque você fica reprimido. É muito comum, viu? É muito comum, principalmente... Qual a sua idade, desculpa? 52 anos. Então, a nossa faixa etária, eu tenho 46. A nossa faixa etária foi uma faixa etária que aprendeu isso com as suas mães e com suas avós. E a gente repete as histórias. Então, a gente acaba vivendo para o outro. Primeiro vive para o filho, principalmente se você não trabalha fora, você acaba vivendo para a família, né? E aí você esquece de você. Então, isso é um exercício de todo dia. Tente todo dia, durante uma meia hora por dia, ver alguma coisa na TV que você goste, ler algum livro que você goste. Esse livro é muito legal, a gente vai falar de novo. Chama O Poder do Alto Amor, da Cristina Biscaia. Custa super barato e você consegue comprar em qualquer loja de livros. E ele vai te ensinar um pouco de como mudar, como virar essa chave. Aos e como poucos, ser diferente. Né, é um aprendizado diário. São exercícios super simples de fazer.
Olha, agradeço muito a sua presença aqui no telefone com a gente. Obrigada por estar acompanhando aí o nosso programa. E tem um presentinho reservado aqui para você, que é uma pirâmide com quartzo rosa e uma vela aromática para você fazer esse momento aí na sua casa um pouquinho mais gostoso. O Pedro vai anotar o teu RG e o teu nome. E é só você vir aqui retirar na Vibe Mundial, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigado aí pelo presente aí e pelas informações que vocês estão passando aí, que é muito útil, né? Principalmente para as mulheres que acabam vivendo isso muito no dia a dia, né? Com certeza. É verdade. E obrigada, gratidão por ter aqui ficado esse tempo com a gente, viu? Muito obrigada. Obrigado a vocês pela atenção. Um beijão, bom final de semana. Beijo. Tchau. Você viu, doutora Tereza? É uma coisa muito comum Muito mesmo. comum. A gente sabe, né? Eu mesmo, às vezes, quando eu tenho 2 filhos também, já grandes, 18, 16, e quando eles não estão comigo e eu tenho que usar o meu tempo para mim, existe uma certa dificuldade. Então, você vê, eu sou uma pessoa que tenho uma empresa, que estou lidando ali, né? Já estou um pouco fora desse paradigma dessa mulher que se dedicou totalmente ao outro, mas ainda existem resquícios na minha mente dessa comparação com essa mulher que só serve. Sim, porque você virou uma mulher casada, né? Exatamente. Então existe esse estigma da mulher casada. Sim. E eu acho que você é super bem sucedida em todos os aspectos. E agora é hora de você olhar pra você, olhar pra dentro de você. Então, eu acho que a gente podia fazer uma dinâmica super legal e super rápida. Se vocês quiserem participar com a gente, que é falar 4 frases. Eu vou repetir porque a gente não consegue mandar pra vocês por escrito essas frases. Deixa eu pedir ver se ele consegue colocar uma musiquinha bem legal pra gente. E aí, essa dinâmica, vocês podem... Eu acho que vocês deveriam fazer, eu peço meus pacientes fazerem todos os dias, né? Copiar essas frases, a Caterine falou que vai deixar, né? Sim, quem quiser, a gente vai disponibilizar um PDF com as frases que a doutora Tereza vai falar aqui. Como fazer, né? Como fazer. Isso. E aí, vocês entram em contato com a gente pelo WhatsApp, que é o 11 911 550008. E aí, pode soltar a musiquinha. A gente envia pra vocês, tá bom? Então, eu vou ler pra vocês. E aí, vocês repetem. O ideal seria ou diante do espelho... ou olhando para a tela do celular na câmera, para você se olhar repetindo essas 4 frases. Pode soltar a música? Pode. Isso é uma oração de auto-perdão, que chama Ho'oponopono, que é a havaiana. Então, vamos lá. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Sou grato. Vamos de novo. Sinto muito. Sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Sou grato. Doutora Tereza, uma curiosidade aqui. Eu sempre me emociono quando eu faço essa dinâmica. A gente está repetindo olhando para nós, né? Eu sempre imaginei que essa oração fosse feita para a gente falar para alguém. Agora você está propondo aqui uma dinâmica para a gente se olhar e conversar com a gente sobre essa frase, Isso. não? Por que são essas 4 frases, né? Porque essas 4 frases são as frases do auto-perdão. Então, durante muito tempo, a gente esquece a pessoa que está aí dentro. A gente esquece a pessoa que, por conta da loucura da vida, a gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar de filho, a gente tem que fazer as coisas. E essas frases, por que sinto muito? Porque eu me perdoo e eu sou responsável pelos meus atos. Não o outro é responsável. Por isso que é o auto-perdão. Me perdoe. Então eu perdoo a mim mesma e a todo mundo que participou disso. Eu te amo. Eu te amo se refere a Deus e a mim mesma. E sou grato. Sou grato por todas as experiências que a gente passa, porque nada é por acaso. E essas 4 frases são muito fortes. Eu gostaria que vocês fizessem, se vocês puderem, colocando no espelho de manhã, quando você estiver escovando o dente. Para ser uma coisa diária. Eu gosto muito de algumas músicas, mas aí escute a música que você se sentir bem, que você faz bem para a alma. E eu acho que vai fazer bastante diferença na vida de vocês. E esse auto-perdão, ele é muito importante, porque todos nós estamos aqui tentando fazer o melhor, não é, doutora Tereza? Sim. Quando a gente se dedica pro outro, é porque a gente acha que o outro precisa muito da gente. É por amar demais, né? É por amar demais. Então, assim, é uma culpa, a gente pode até falar um pouco de culpa, é uma culpa por se abandonar, mas é uma culpa por se abandonar por amor ao outro, né? Sim. E parece que a hora que a gente vai se resgatar, a gente vai negar esse amor pelo outro.
E não é assim, né? Mas eu tenho um filho de 8 anos e eu falo pra ele, quando ele pergunta assim pra mim, mamãe, você me ama mais do que tudo? Aí eu falo assim, não, primeiro eu me amo. Ele falou, mas por que você se ama? Aí eu falei assim, porque se eu não me amar, eu vou permitir que as pessoas façam coisas erradas pra mim. Então se amem mais, sejam desejantes. Porque não é um amor egoísta, né? Não. É um amor que fala assim, isso me machuca, né? Isso não é legal pra mim. E se não for legal pra mim, ao longo do tempo, não vai ser legal pra ninguém. Sim. Não é verdade? A gente precisa resgatar esse auto-amor, porque quando a gente se ama, nós somos mães melhores, nós somos mulheres melhores, profissionais melhores, né? Como a Tereza mesmo falou, quem tá feliz, né, lida com tudo na vida, não é? E acredito que seja dessa maneira, né? Sim. E eu acho que tem muito pra gente falar ainda, muitos programas pela frente. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar no Instagram, o meu, doutora Tereza Cristina Lopes ou Mil Rosa. Ou pode entrar na Consciência 81 pelo direct e a gente vai tentar responder todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado muito do nosso programa. Foi super gostoso estar aqui. Até o próximo sábado, Gratidão. às 11h30, hein? Muito obrigada a vocês e a Caterine pelo convite. Obrigada. E a Vibe Mundial. Obrigada.